Ainda chove em letras escarlates. Alastair Crooke, Strategic Culture Foundation. Não surpreendentemente, essa gente escolhe não noticiar a outra revolução. Não falo do relâmpago talibã que corta o céu do Afeganistão. Falo da revolução da prosperidade comum na China que rasga o dogma do gerencialismo tech e a pressuposta vontade que traria para o bem comum. A Letra Escarlate é a história de Rosamund Payne na América puritana do século XVII. A história começa depois que Haskell dá à luz a uma criança fora do casamento e recusa-se a declarar o nome do pai. Resultado disso, é condenado ao escárnio por uma multidão enfurecida e a passar por agonia a cada passo, da prisão até a praça do mercado. Perseguida pelos que se empurravam para vê-la, com o coração jogado na sarjeta, para que todos cuspissem e sapateassem nela. Depois disso, tem de usar um A de adúltera, presa ao vestido pelo resto da vida. Nos arredores de Boston, Hester vive em exílio. Ninguém fala com ela, sequer quem, em silêncio, cometeu pecados semelhantes, dentre os quais o pai da criança e sacrossanto pastor pregador da aldeia. A letra escarlate tem efeito de feitiço, arrancando das relações comuns com a humanidade e encerrando a esfera de solidão, só dela. Claro que, hoje, observamos com satisfação arrogante o quanto somos progressistas, modernos, conduzidos pela ciência. Hoje não acontecem letras escarlates, dizemos a nós mesmos, mas o problema é que sim, acontecem. De fato, chovem letras escarlates. É perfeitamente verdade que uma mulher que tenha filhos fora do casamento não será agredida por multidão ululante. Não, mas substituímos aqueles tabus do século XVII por novos e rígidos que espantosamente parecem ser como do polo inverso complementar da amaldiçoada colheita anterior. Para Anne Amberlou, o tratamento aplicado hoje aos transgressores, embora disfarçados no idioma contemporâneo, não é menos arbitrário e punitivo que na Massachusetts puritana dos anos 1640. Como se poderia prever que acontecesse e aconteceu, o livro de Nathaniel Hawthorne, A Lei Escarlate, publicado em 1850, foi censurado, alegadamente por ter temática sexual, por mais que, de fato, fosse trama enraizada na máxima pudicícia. Plus a chance, plus c'est la même chose. Muda os tabus, mas os humanos abraçam ilusões e memes coercitivos, tão ferventemente quanto sempre. Talvez ninguém nos ataque com tomates podres na praça do mercado, berrando insultos, mas a esfera pública online tornou-se logo similar de reação visceral instantânea, de pensamento grupal e de prismas ideológicos rígidos e rigidamente controlados. Nuance e reflexão foram condenadas ao exílio. A demanda generalizada por gratificação imediata, imperiosa e obsessiva, e às vezes impõe uma letra escarlate a pessoas que jamais foram acusadas de qualquer ato que nem remotamente se assemelharia a algum crime. O que a queda semana passada do regime imposto em Cabul pelo Ocidente revelou tão claramente é que a classe gerencial de hoje, os autores dos nossos tabus contemporâneos e consumidos pela noção da tecnocracia apresentada como o único meio de regra funcional e efetiva, fracassou. Os gerentes absolutamente não conseguiram tirar o coelho, uma vitrine na qual exigir algum gerencialismo técnico da cartola afegã. Em vez disso, só encontraram naquela cartola, para exibir, matéria profundamente apodrecida, tão apodrecida que colapsou em questão de dias. Chovem à nossa volta vitórias técnicas de brilho, acompanhadas de letras escarlates para todos capazes de as contestar, e não só no Afeganistão, que, diz Biden, é caso de estrondoso sucesso. As negociações em Viena com o Irã, do chamado Tratado Nuclear Iraniano, oficialmente Plano de Ação Conjunta Abrangente, foram apresentadas como tão só conceitualmente sedutoras que teria como recusar coisa alguma. Mas parece que os iranianos interpretaram gravemente mal o terreno político. Vacinas brilhantes estão rapidamente criando imunidade de rebanho
e o retorno à normalidade econômica. Só a variante Delta e outras insistem em nos prender. Agora precisamos de 3 doses e talvez precisemos de doses eternas, até que essas também deixem de funcionar. O Fed e o Tesouro, governados por dados, conseguiram recuperação econômica muito bem sucedida, é o que dizem. Problema. Só que a China está ultrapassando os Estados Unidos, deflacionando a própria bolha de propriedade nesse momento sensível. E a inflação, essa também é transitória, embora todos os consumidores saibam que aí não há dúvidas, alguém está mentindo. O Fed diz que está reduzindo despesa, mas todos os investidores, caso tentem, podem facilmente adivinhar o que acontecerá. Abelblaum, mais uma vez, explica por que tantos resistem tanto contra furar a bolha dessas vitórias de birro. Há uma década, escrevi um livro sobre a Sovietização of Central Europe em 1940 e descobri que muito do conformismo político do período inicial do comunismo foi resultado não de violência ou de coerção estatal direta, mas sim de pressão intensa dos pares. Mesmo sem claro risco à própria vida, o povo sentiu-se obrigado, não só em nome das próprias carreiras, mas também para os filhos, amigos, esposa, a repetir slogans nos quais o povo não acreditava, ou a praticar atos de obediência pública a um partido político, do qual soubava em privado. O que todo esse sucesso tem em comum, na prática, são derrotas do gerencialismo, derrotas movidas por dados, grandes resets fracassados. E, ao mesmo tempo, apontar esses riscos gera uma agonia a cada passo, com as gangues mafiosas a escarnecer aos gritos. Por quê? Como refletiu o comentarista que trabalhou na Casa Branca de Bush e também na de Obama. O sistema é incapaz de questionar seus postos básicos. Permanece como um eufemismo para usar as instituições de uma classe tecnocrata gerencial, que manifestou capacidade coletiva quase limitada para defletir os custos dos próprios fracassos. Gente que crê em soluções internacionais e gerenciais para problemas existenciais, que aumenta pontos de dados e índices estatísticos para não serem obrigados a escolher objetivos prudentes e a organizar estratégias sólidas para alcançá-lo. Gente que crê cegamente no próprio destino garantido pela providência e no destino de seus iguais. Governar apesar dos próprios fracassos. Gente que não se interessa pelas críticas, que só quer elogios e concordância. Eleva as próprias ações técnicas funcionais, como vacinação em massa, à condição de indicadores de moralidade. Isto é, quem não queira ser vacinado passa a ser condenado como lúdita moralmente repreensível. Então, não surpreendentemente, essa gente escolhe não noticiar a outra revolução. Não falo do relâmpago talibã que corta o céu do Afeganistão. Falo da revolução da prosperidade comum na China, que rasga o dogma do gerencialismo tech e a pressuposta vontade que teria para o bem comum. A escala da revolução social de Xi Jinping intensifica-se dia a dia, escreve Tom Fed. E como os talibãs varrem o Afeganistão, na China também nada parece escapar ao alcance da revolução. É como uma declaração de guerra contra o capital desordenado, vale dizer, contra o modelo ocidental de business oligárquico. Além da reorganização dramática da orientação pós-escolar, convertendo a orientação pós-escolar em atividades sem objetivos de lucro, do ataque direto contra a Big Tech, as plataformas de internet, as tecnologias financeiras, o transporte de passageiro e do impulso contra a renda excessiva e a cultura de celebridades, o Estado chinês voltou os olhos na direção de que percebe como jogatina excessiva entre os jovens. Nova regulação mais dura visa limitar a 3 horas por semana a atividade do jovem nas plataformas de jogo, descrevendo o jogo como ópio espiritual, ao mesmo tempo que destaca o impacto negativo sobre a saúde mental das crianças. Ao falar de ópio, nesse caso, a China metaforicamente toca no nível ainda exposto da memória histórica nacional. Implica aleatoriamente que a China de hoje está firmemente empenhada numa nova guerra do ópio contra o Ocidente. Série de países que inclui a União Europeia, hoje em ação para impor à China as próprias preferências culturais e estratégicas,
o mesmo que os britânicos tentaram fazer no século XIX, com as exportações de ópio a partir do subcontinente indiano. Mas dessa vez Pequim resolveu que esse tipo de subjugação pelos vícios do ópio do jogo jamais voltará a ser admitida. Xi não quer uma sociedade de jogadores, quer uma sociedade de engenheiros, cientistas, médicos e inovadores. O tipo de povo que assegure que Pequim vença a corrida tecnológica e possa fazer com as melhores cartas a luta contra os Estados Unidos. Ao assim fazer, Xi está mobilizando os mais fortes princípios do coletivismo versus a natureza das sociedades ocidentais, onde as crianças, no geral, fazem o que bem entendem. É uma nova era da reforma socialista altamente ambiciosa e inequivocadamente radical. Experimento fascinante. Como se poderia prever que acontecesse, o Ocidente está focado mais no arrojo feroz da propriedade em andamento na China. Pode haver importante concentração do setor, como se diz hoje em Wall Street, ainda antes do fim do mundo. De fato, Xi Jinping está deliberadamente quebrando a espinha dorsal da maior bolha financeira do mundo, e é imensa. Essa crise surge em conjuntura delicada para o Ocidente, ao ritmo em que o estímulo da epidemia de Covid vai se esvaindo e some a ajuda de emergência. Há um medo de que tudo isso precipite cascatas torrenciais dentro das frágeis economias ocidentais. E pode acontecer, mas aconteça ou não, a iniciativa de Xi provavelmente servirá ao objetivo em Washington do jogo de culpar os outros, com letra escarlate e tudo. O ponto aqui, contudo, é que Xi está deliberadamente fixando metas nacionais e formulando estratégias para chegar a elas. E o faz explicitamente ao desvelar as não soluções informacionais e técnicas do gerencialismo dito técnico. Xi está atacando diretamente o alicerce-chave do paradigma gerencialista. Se a fase aguda da deslegitimação da classe gerencial passou despercebida, quando estava apenas começando na era do Brexit e Trump, hoje é impossível não ver, depois do Afeganistão e da declaração de guerra que Xi inicia contra o capital desordenado de business oligarca. Se antes ainda não aparecera claramente o ethos revolucionário dessa resistência chinesa contra o capital desordenado, foi explicitado essa semana no blog de WeChat. Li Guangbian, Ice Point Commentary. A diatribe do autor foi republicada em toda a mídia estatal chinesa com clara aprovação das autoridades. Todos podem sentir que está em curso uma mudança profunda, diz o blogueiro, proclamando o fim do caso de amor entre China e a cultura ocidental e um retorno à essência do socialismo. O comentário foi construído em termos de luta até a morte contra o Ocidente. E para dar continuidade a essa leitura, eu vou ler o primeiro capítulo do livro citado por Alastair Crowley, A Letra Escarlate, um livro de Scarlet Letter. O livro começa a Praça do Mercado. O espaço em frente da cadeia, na travessa do mesmo nome, estava ocupado em certa manhã de verão, há não menos de 200 anos, por um número razoavelmente grande de habitantes de Boston, todos eles com os olhos fitos na porta ferrada de carvalho. Entre qualquer outra população ou em qualquer período posterior na história da Nova Inglaterra, a rigidez austera que petrificava os rostos barbados dessa boa gente anunciaria que se tratava de qualquer assunto terrível. O menos que indicaria seria a antecipação da morte de qualquer criminoso sério, a quem a sentença de um tribunal legítimo não tinha senão confirmada da opinião pública. Mas, naquela primitiva severidade do caráter puritano, uma conclusão desta ordem não podia ser tirada com segurança. Podia tratar-se de um servo mandrião ou de uma criança desobediente que os pais tivessem entregado às autoridades civis para ser fustigada no pelourinho. Podia ser um antinomianto, um quaker ou qualquer outro membro de uma seita heterodoxa, estivesse para ser corrido às resgatadas para fora da cidade, ou que um índio vadio e vagabundo que a aguardente do branco tivesse tornado turbulento estivesse para ser devolvido pelo mesmo processo ao seio e à sombra das florestas. Podia ser também que uma bruxa como a velha senhora Higgins, a viúva azeda do juiz,
estivesse a sair para o cadafalso. Em qualquer dos casos, haveria mais ou menos a mesma solenidade de atitude da parte dos espectadores, como era natural num povo em que a religião e a lei eram quase idênticas, e em cuja índole as duas a tal ponto se misturavam, que os atos maiores e menores da disciplina pública assumiam o mesmo grau de respeito e de severidade. Fraca, na verdade, e fria era a compaixão que um condenado podia esperar num cadafalso da parte desses assistentes. Mas também uma pena que, em nossos dias, traria apenas um certo grau de infâmia e de ridículo. Podia então assumir uma dignidade quase tão austera como a própria condenação à morte. Era uma circunstância notável, na manhã de verão, em que a nossa história começa, que as mulheres, de que havia bastantes no grupo, pareciam guardar com especial interesse a execução da sentença, qualquer que fosse de que ali se estava à espera. A época não tinha tanto apuramento de sensibilidade que qualquer sentimento de impropriedade inibisse o elemento feminino de sair para as ruas e intrometer as suas figuras não muito vaporosas, se preciso fosse, na multidão que se apinhava em torno de um catafalso. Moral como materialmente, havia uma fibra mais grosseira naquelas donas e donzelas de raça e educação inglesa, que nas suas mais gentis descendentes, separadas dela por uma série de 6 ou 7 gerações, pois que, por essa cadeia de gerações fora, cada mãe sucessiva tinha transmitido à sua filha uma cor mais branda, uma beleza mais delicada e passageira, e um corpo mais débil, se não um caráter de menos força e solidez que o seu próprio. As mulheres que agora se juntavam perto da porta da cadeia estavam a menos de meio século de distância do período em que a varonil rainha Isabel fora representante, não de todo descabida, do seu sexo. Eram essas compatriotas dela, e a carne e a cerveja, com uma direta moral não mais delicada, figuravam bastante na sua composição. O sol claro da manhã brilhava, pois sobre ombros largos e bustos fortes e bochechas cheias e coradas, que haviam nascido e crescido na ilha longínqua, e ainda não tinham descorado ou emagrecido na atmosfera da Nova Inglaterra. Havia também uma liberdade de decisão de fala entre essas donas, que pareciam ser a maioria delas, que hoje nos causaria pasmo, quer pelo conteúdo, quer pelo próprio dom da voz. Comadres, disse uma dama cinquentona de aspecto austero, divorciei o que penso. Fora bom para a causa de todos nós, mulheres, sendo de idade madura e de religião e bom porte, tivermos que julgar as malfeitoras como esta resto prime. Que pensais vós? Se a malvada fora julgada por nós 5, que aqui estamos juntas, tiver ela pena tão branda como essa que os bons juízes lhe deram, quem o acredita? Dizem, disse outra, que ao reverendo mestre de Mesdale, o seu bom pastor tem pesado muito que mal escândalo cair sobre a sua congregação. Os juízes são homens tementes a Deus, mas de demasiada misericórdia. Acrescentou uma terceira madrona de aspecto outonal também. Deviam pelo menos ter posto uma marca-fogo na testa de Hester Prime. Madame Hester sentiria isso, eu vos asseguro. Mas ela, a malvada, que mal lhe fará, o que quer que lhe ponha no corpete do vestido. Vede bem, poderá até cobri-lo com uma joia, ou um outro adorno pagão, e assim passear nas ruas como dames. Ah, mas, interpôs mais brandamente uma dona jovem, que trazia um filho pela mão. Por mais que ela cubra o sinal, a dor dele é que estará sempre no seu coração. Para que falamos nós de marcas e de sinais, quer no corpete do vestido, quer na carne da testa? Exclamou outra mulher, a mais feia e a mais impiedosa de todos esses juízes improvisados. Essa mulher trouxe a vergonha a todas nós e deverá morrer. Então não há lei para tal? Por certo que há, tanto nas escrituras como nos códigos. Então os juízes que a puseram de parte, que deem graças a si mesmos se as mulheres e as filhas escorregarem. Misericórdia, comadre, gritou um homem que estava perto. Então não há virtude em mulher, senão a que nasce do medo do cadafalso? Esta é a palavra mais dura que ainda aqui se disse. Cale agora, que estão dando volta à chave. E aí vem a senhora Praia em pessoa. Aberta de dentro a porta da cadeia, apareceu em primeiro lugar, como uma sombra negra que surge ao sol, a presença dura e áspera do pedel da cidade, de espada ao lado, o bastão do cargo na mão. Esta personagem prefigurava e representava em seu aspecto toda a triste severidade do direito puritânico, que era seu mistério executar na sua aplicação última e mais próxima ao delinquente.
Estendendo o bastão oficial na sua mão esquerda, pôs a direita sobre o ombro de uma mulher jovem, que assim puxou para diante, até que, no limiar mesmo da porta, ela o repeliu, com um gesto que traía a dignidade e a força de seu caráter. E saiu para o ar livre como sua própria vontade. Nos braços trazia uma criança, um infante de uns 3 meses de idade, que piscou os olhos e voltou à carinha da luz muito forte do dia, pois a sua existência até ali não fizera conhecer senão o crepúsculo sombrio de uma cela ou qualquer outro quarto da cadeia. Quando a mulher jovem, a mãe desta criança, ficou inteiramente invisível à multidão, o seu primeiro impulso foi apertar a criança contra o peito, não tanto por um impulso de afeição materna, como para esconder o certo distintivo que estava bordado no seu vestido ou preso a ele. Num instante, porém, calculando com razão que um sinal da sua vergonha mal serviria para esconder outro, descaiu a criança sobre o braço e, com um rubor que queimava, mas também com um sorriso altivo e um olhar que recusava abater-se, olhou em volta para seus vizinhos e concidadãos. No peito do seu vestido, em bom tecido vermelho, cercado de um bordado complicado com laios fantásticos, a fio de ouro, aparecia a letra A. Estava tão artisticamente feita e com tal fertilidade e exuberância de fantasia, que tinha toda a aparência de um adorno último e próprio do vestido que trajava, e que era de um luxo de acordo com o gosto da época, mas muito além do que permitiam os regulamentos santuários da colônia. A parede era alta, em ponto grande, e a sua figura de uma perfeita elegância. O cabelo era escuro e abundante, e tão luzidio que refletia bem o sol. A cara, além de ser bela em feição e cor, tinha um poder impressivo que lhe dava um traço negro das sobrancelhas e o olhar também negro e profundo. Era senhorio, também a maneira da vidalria feminina daqueles tempos, caracterizada por um certo porte e dignidade mais que pela graça delicada, sutil e indescritível que hoje se tem por característica dessa vidalria. Nem nunca tinha tido Elster Prynne parecido mais senhorio, no sentido antigo da palavra, que quando saiu da porta da cadeia. Aqueles que antes a haviam conhecido, que esperavam vê-la abatida e assombrada por uma nuvem de desgraça, admiraram-se, pasmaram mesmo ao ver como a sua beleza irradiava e tornava uma auréola a própria desventura e ignomia que a envolvia. Será verdade que, para um observador sensível, havia nisso qualquer coisa de sutilmente doloroso. O seu trajo, que aliás ela mesma tinha feito na cadeia para uso nessa ocasião, e que tinha delineado pela sua fantasia, parecia exprimir a atitude do seu espírito, o desafio desesperado da sua disposição, pela sua singularidade estranha e pitoresca. Mas o ponto que chamava todos os olhares, e por assim dizer, transfigurava a pessoa, de sorte que tantos homens como mulheres que haviam conhecido bem Hester Prynne, agora sentiu a impressão de que a viam pela primeira vez. Era aquela letra encarnada, tão fantasticamente bordada e iluminada sobre o seu seio. Tinha um efeito de um encantamento que arrancava as suas relações normais com a outra gente e a fechava no mundo apenas seu. Ela tem jeito com a agulha, isso é verdade, observou uma das espectadoras. Mas houve alguma vez alguém, antes dessa descarada, que se lembrasse de eu mostrar desta maneira? O que é isto, vizinha, senão rir da nossa cara, dos nossos santos juízes, e fazer orgulho daquilo que eles, senhores tão dignos, quiseram que fosse um castigo? Bom fora, murmurou a mais dura de aspecto de todas as velhas donas, que arrancar-me esse risco vestido de madame o resto dos seus bonitos ombros, e para a troca daquela letra vermelha que ela bordou com tão bons dedos, dera eu um trapo da franela do meu reumático, que lhe fizera uma letra melhor. Ó paz, vizinha, paz, segredou a mais nova de todas, que ela vos não ouça, não há ponto naquela letra bordada que ela não tenha sentido no coração. O bedel sombrio fez agora um gesto com o bastão. Dai caminho, boa gente, dai caminho em nome do rei, gritou ele. Abri caminho que vos prometo que a senhora Prime será posta onde homens, mulheres e crianças a vejam bem e a seu vestido rico, desde agora até uma hora depois do meio-dia. Abençoada seja a santa colônia do Massachusetts, onde a ruindade tem que se mostrar à luz do sol. Vinde, Madame Hester, e mostrai na praça do mercado a vossa letra encarnada. Imediatamente se abriu uma espécie de travessa na multidão dos espectadores.
precedida pelo pedel, e ladeada por um cortejo irregular de homens de sobresseio carregado e mulheres de macatatura. Hesselbad avançou para o lugar destinado ao seu castigo. Um grupo de colegiais espertos e curiosos, pouco entendendo do que se tratava, a não ser que lhe deviam um feriado, corriam adiante dela, voltando continuamente as caras para ver, e a criança estremunhada nos seus braços, e a letra vermelha no seu peito. Não era longe, nesses dias, da porta da cadeia à praça do mercado. Medindo, porém, o espaço pela experiência da infeliz, parecia uma jornada de algum tempo, pois, por altivo que fosse o seu porte, ela porventura sofria uma angústia com cada passo dos que se juntavam para vê-la, como se o seu coração tivesse sido atirado para a rua, para que todos os deprezassem e pisassem. Na nossa natureza há, porém, uma provisão, há um tempo maravilhosa e boa, de que o que sofre não conheça nunca a intensidade do que sente pela tortura presente, mas principalmente pela dor que depois lhe fica. Com uma atitude quase serena, portanto, Hester Prynne atravessou essa parte do seu suplício e chegou a uma espécie de catafalso, na extremidade ocidental da praça do mercado. Era quase encostado à mais antiga igreja de Boston e parecia não ser ali ocasional. De fato, esse cadafalso constituía parte de um maquinismo penal que há umas 2 ou 3 gerações. Não é senão histórico entre nós, mas que era tido nos bons tempos de outrora como um agente tão eficaz na produção de civismo como era a guilhotina para os terroristas da França. Era, em suma, a plataforma do pelourinho, e acima dela se erguia a estrutura daquele instrumento de disciplina, de tal modo engendrada que tinha segura a cabeça humana no seu aperto, e assim a expunha ao olhar público. O próprio ideal da ignomia se achava claro e manifesto nesse aparelho de ferro e fogo. Não pode haver, creio eu, insulto maior à nossa comum natureza, qualquer que seja o delito do indivíduo, do que inibir o culpado de desconter a cara por vergonha. E era essa a essência desse castigo inimigo. No caso de Hess Prynne, porém, como em outros casos, que não eram raros, a sentença mandava que ela estivesse um certo tempo sobre a plataforma, mas sem sofrer aquele aperto do pescoço e a prisão da cabeça, que era a característica mais satânica desse instrumento hediondo. Conhecendo bem o seu papel, ela subiu uns degraus de madeira e assim ficou exposta à multidão que a cercava à altura dos ombros de um homem. Se entre o grupo de puritanos estivesse por acaso um católico, poderia ter visto nessa mulher tão bela, tão pitoresca em seu traje porte, e com a criança ao colo, qualquer coisa que lhe evocasse a lembrança da maternidade divina, que tantos pintores ilustres têm rivalizado em figurar. Qualquer coisa que lhe lembrasse, sim, mas só por contraste àquela imagem sagrada de maternidade sem pecado, cujo menino redimiria o mundo. Aqui havia a maior mancha de pecado na mais sagrada qualidade da vida humana, produzindo tal efeito que o mundo estava mais negro pela beleza dessa mulher e mais perdido pelo filho que ela tivera. A cena não deixava de ser um elemento de tristeza, como o que sempre haverá no espetáculo da culpa e da infâmia, no nosso semelhante até a sociedade se tornar bastante corrupta para sorrir em vez de tremer. As testemunhas da desgraça de Hester Prynne não tinham ainda perdido a simplicidade da alma. Eram austeros bastante para encarar a morte dela, se a sentença houvesse sido essa, sem um reparo à sua severidade, mas não tinham o cinismo de outro estado social, que não encontraria senão de riso no espetáculo desta ordem. Mesmo que houvesse uma disposição de passar o caso para o ridículo, teria sido reprimida e dominada pela presença solene de homens de tanta categoria como o governador e vários de seus conselheiros, um juiz, um general e os sacerdotes da cidade, todos os quais estavam sentados ou de pé numa varanda da Assembleia, olhando para baixo para a plataforma. Quando essas personagens podiam fazer do espetáculo sem arriscar a majestade e a veneração devido à sua classe e aos seus cargos, seguramente se poderia concluir que a execução de uma sentença legal forçosamente teria um sentido sério e impressivo. Por isso a multidão estava sombria e grave. A infeliz culpada mantinha-se o melhor que uma mulher podia, sob o peso de 1000 olhares impiedosos, todo nelas fito e concentrados no seu seio. Era quase intolerável de suportar. De índole impulsiva e violenta,
tinha-se ela fortalecido para encontrar os golpes e punhaladas do insulto público, exprimido em todas as formas de injúria. Mas havia uma qualidade muito mais terrível nessa atitude solene do espírito popular, que ela antes preferia ver todas essas fases torcidas em contorções de riso do que fosse ela o objeto. Se uma gargalhada imensa houvesse saído da multidão, cada homem, cada mulher, cada criança contribuindo suas partes individuais, resto parte teria pago a todos com sorriso amargo e desdenhoso. Mas, sob a tortura pública, que era sua pena suportar, ela sentia por vezes que tinha por força que gritar, com toda a força de seus pulmões, e atirar-se do catafalso abaixo, ou então endoidecer imediatamente. Havia, contudo, intervalos em que toda a cena, em que ela era o objeto mais visível, parecia sumir-se-lhe da vista, ou apenas bailar ante ela confusamente, como um amontoado de imagens espectrais imperfeitamente formadas. O seu espírito e, sobretudo, a sua memória estavam extraordinariamente ativos e porfiava em visualizar outras cenas que não esta rua tosca de uma cidade pequena na orla do deserto ocidental. Outras caras que não as que estavam fitando, sombrias, de sob as abas daqueles chapéus em chaminé. Lembranças das mais triviais e sem relevo, passagens da infância e da meninice, brinquedos, zangas de criança e as pequenas coisas domésticas da sua vida de adolescente. Tudo isso vinha em tropel sobre ela, misturado com recordações de quanto havia de mais sério na sua vida subsequente. Um quadro tão vívido como o outro, como se todos fossem de igual importância, ou todos por igual ilusão seria. Seria talvez um estratagema instintivo do seu espírito para se libertar, com a exibição dessas formas fantasmagóricas do peso cruel e da dureza da realidade. Fosse como fosse, a plataforma do Pelourinho era um ponto de vista que revelava a Hester Prime todo o caminho que tinha vindo trilhando, desde a sua infância feliz, de Bé, naquela triste eminência, tornou a ser a sua aldeia natal, na velha Inglaterra e a sua casa paterna. Uma casa já muito antiga, de pedra escura com ar de pobreza, mas conservando o escudo de armas já quase gasto sobre a entrada, como sinal de antiga fidalguia. Viu a cara de seu pai, com sua fronte larga, e a barba branca venerável, que transbordava por sobre a velha gola isabeliana. A de sua mãe também, com o olhar de amor atento e vigilante que sempre tinha na sua memória, e que mesmo depois da morte dela, tantas vezes se ergueram, como que suavemente aconselhando no caminho da filha. Viu sua própria cara, radiante de beleza, e iluminando todo o interior do espelho sombrio em que costumava ver-se. Depois viu outro rosto, o de um homem lá jovem, lá longe de jovem, um semblante pálido, magro, de sábio, com olhos basos e cansados pela luz dos candeeiros que lhe serviram para ler tantos e tão grandes livros. Mas esses mesmos olhos embaciados tinham um poder estranho, penetrante, quando era propósito seu dono ler na alma humana. Essa figura do gabinete do claustro, como não deixara de lembrar a fantasia feminina de Hesse Prime, era ligeiramente deformada com o ombro esquerdo um pouco mais alto do que o direito. A seguir se ergueu ante ela, na galeria de quadros da memória, com suas ruas estreitas e tortas, suas casas altas e escuras, suas grandes catedrais e edifícios públicos, antigos de data e estranhos de arquitetura, uma cidade continental. Ali uma nova vida esperava, ainda ligada aos sábios disforme, uma vida nova, mas vivendo de coisas antigas, como um monte de musgo no muro em ruína. Por fim, em lugar dessas cenas sucessivas, voltou à praça do mercado da colônia puritana, com toda a gente da cidade junta, olhando severamente para Hess Prime. Sim, para ela mesma, que estava na plataforma do Pelourinho, com uma criança nos braços e a letra A, em encarnado, fantasticamente bordada de ouro sobre o seio. Poderia ser verdade? Apertou tanta criança contra o peito que ela deu um grito. Olhou para baixo para a letra encarnada e até lhe tocou com o dedo para se certificar de que a criança e o obróbrio eram reais. Sim, estas eram as suas realidades. Tudo mais tinha desaparecido.
a letra encarnada.